Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje a poucos dias da prova, vou passar um bizu feroz para vocês aqui. São os artigos que na minha opinião, são os artigos que cairão na nossa prova. E aí eu estou com a nossa Constituição do Estado aqui em mãos, e aí vou apontar os artigos para que vocês façam a leitura aí obrigatória em casa. E já vou começar com, é óbvio que a gente já viu tudo, né? Eu pressuponho que vocês já tenham visto tudo, perfeito? E que tenham visto a nossa apostila, corrigido, lido, aprendido com aquela desatualização e posterior atualização, enfim. E agora nós estamos com a Constituição em mãos e vamos marcar os artigos mais importantes. Eu falo com absoluta certeza que a prova apresentará o que eu estou falando aqui. Eu falo aí são 11 questões, 12 questões, e eu falei com absoluta certeza, no mínimo a gente vai ter 7 questões aqui no que eu estou falando. São várias dicas, perfeito? Vários artigos que eu vou pontuar. Olha só, vou começar com o artigo 5º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e eu quero que vocês grifem o vocábulo aí, lei complementar. Lei complementar tratando aí da pena, das condições de pena, da criação do fundo penitenciário. Essa lei complementar eu já havia citado anteriormente, inclusive havia citado no mesmo artigo 5º, parágrafo 1º, o atestado de pena a cumprir aí pelo juízo das execuções penais e sendo ele semestralmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, sem problema algum ser semestral, nessa relação nominal, para falar a verdade, essa relação nominal de cada preso, perfeito? Nós temos aí o artigo 7º também. O artigo 7º, o que ele vai cair? Ele vai cair o quê? O prazo, né, de 10 dias, a prova pode confundir. Isso eu não estou falando que é uma questão completa, tá? São alternativas que aparecerão e possivelmente esse artigo 7º aí com esse prazo de 10 dias pode aparecer também, perfeito? Artigo 10, inciso número 4, né, que fala sobre as condições de elegibilidade. Nós sabemos que existem diversas condições para nós nos elegermos, né, requisitos, vamos dizer assim, né, condições que a gente deve preencher para sermos eleitos. Né, temos a nacionalidade brasileira, temos a quitação, o alistamento eleitoral, né, o pleno exercício dos direitos políticos, e dentro dessas condições de elegibilidade nós temos uma que é o domicílio, e a prova pode colocar lá que é o domicílio eleitoral na circunscrição, perfeito? Domicílio eleitoral na circunscrição. Então, fica ligado aí nessa condição de elegibilidade, a prova pode falar que é um domicílio civil. Temos interessante também o artigo 14, que fala sobre a criação, fusão, desmembramento, aí incorporação dos municípios, e aí temos alguns requisitos a observar, e aí temos lei estadual, né? Lei estadual, ele fala assim, ó, deve ser observado o quê? Lei estadual deve ser observado um período definido por lei complementar federal, que é o segundo requisito. Nós temos que, para a criação, fusão, desmembramento, né, nós temos aí a necessidade de preservação da continuidade histórico-cultural. Temos o estudo de viabilidade municipal, são 5 para falar a verdade, e o plebiscito. Perfeito? 5 requisitos, ok? Então, fica esperto também nesse artigo 14 da Constituição do Estado. Uma questão, certeza absoluta, sairá dos artigos 18, 19 ou 20, perfeito? Aí, que são artigos que falam sobre as competências do Estado, a competência do Estado e dos municípios, competência do Estado concorrentemente com a União. Então nós temos aí uma possível questão, eu falo certeza absoluta, 99,9999% de termos
essa questão saindo, uma questão saindo destes artigos, perfeito? E aí, grifo aí para vocês, artigo 18, mas mais importante, né? É muito importante que vocês leiam todos eles, mas artigo 18, 1, 2, 3, né, que fala sobre a competência do Estado aí em relação ao gás canalizado, em relação ao transporte rodoviário, né, também que essas competências elas podem ser diretas, vamos dizer assim, a execução desse serviço sendo diretamente executado pelo Estado ou através, no caso de gás canalizado, através de concessão, no caso de transporte público, tanto diretamente como também através de permissão, concessão ou autorização, perfeito? Então fica ligado também, gás canalizado diretamente e por meio de concessão, e o transporte coletivo nós temos aí diretamente, através de concessão, permissão e autorização. Então, muito interessante esse artigo 18, 1, 2, 3 e 18, 19 e 20, mas dentro do 20 também pontuo aí alguns incisos como sendo importantes, já foram cobrados em prova anteriormente, são os incisos 1, 21, 20, inciso 2, 3 e 14, perfeito? Ou perdão, 16, 1, 2, 3 e 16. Esse é interessante, que fala sobre a organização, garantia, direitos e deveres da Polícia Civil, né? A gente pensa que não, mas existe uma lei geral das polícias civis, né? Uma lei geral das polícias civis, e aí existe também as leis dos estados, e o estado do Rio Grande do Norte também é competente para tratar deste assunto, Polícia Civil, perfeito? E ainda dentro do artigo 20, nós temos muito importantes aí os parágrafos 1, 2 e 3. O que são esses artigos, esses parágrafos 1º, 2º e 3º? Eles falam sobre o seguinte, ó, que nessas competências concorrentes, nós temos a União trazendo o quê? Trazendo competências gerais, normas gerais, para falar a verdade. Normas gerais, perfeito. Só que, dentro da competência concorrente, normas gerais da União, e as normas suplementares são de competência do Estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. E aí o que acontece? Pode acontecer, e aí a gente está no parágrafo 2º, de inexistir lei federal tratando de determinado assunto. E aí, não tendo a lei federal a respeito de um determinado assunto, o Estado ele pode exercer o que nós chamamos de uma competência legislativa plena, perfeito? Para atender aquela questão que também é uma questão estadual. Perfeito. Só que aí pode acontecer, aí vamos para o parágrafo 3º, de uma lei federal, certo? Uma lei federal não existia, né? Tínhamos somente uma lei estadual, e aí vem superveniente, que fala posteriormente, vem uma lei federal tratando sobre aquele assunto, e aí o que vai acontecer? A lei federal ela vai tratar de normas gerais, e a lei estadual, ela não pode, ela vai ser, como eu posso dizer assim, invalidada no que lhe for contrário, no que for contrário à lei geral, que é a lei federal, perfeito? Ela pode até continuar valendo em algumas partes, mas as partes que forem contrárias não terão validade. Ele fala assim, ó, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende, é o termo correto, ó, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então fica ligado aí também, dica muito importante. Continuando aqui nossa saga, nossa caminhada, nós temos o artigo 22, parágrafo 2º da Constituição Estadual, que fala o seguinte: os prefeitos devem prestar contas anualmente. Perfeito. E essas contas serão analisadas, a princípio, pelo Tribunal de Contas, e ele dará o quê? Um parecer prévio. Perfeito. Dando parecer prévio a respeito dessas contas, nós temos que a Câmara dos Deputados ela pode aceitar ou não as contas. E ele fala o seguinte aqui, ó, que o parecer prévio do Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas do Estado, só deixará de prevalecer por voto de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. No mínimo 2/3 da Câmara Municipal. É importante sempre esses quórums, datas, aí, dias, prazos para a nossa prova.
E pulando aí para o parágrafo terceiro, nós temos que as contas dos municípios, elas deverão ser afixadas, olha só, as contas dos municípios ficam durante 60 dias anualmente, 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte, perfeito? Então fica ligado também, artigo 22, parágrafo 2º e parágrafo 3º.